Os 10 maiores artilheiros da seleção brasileira em Copas do Mundo. O Brasil é um verdadeiro celeiro de craque e artilheiros que sempre se destacam na competição. Conheça os 10 maiores artilheiros da camisa canarinho na Copa do Mundo. 10º lugar. Neymar. O atual camisa 10 da seleção brasileira ainda está trilhando seu caminho em Copas do Mundo. No total, o craque do PSG soma 6 gols em 10 partidas, com uma média de 0,60 por jogo em 2 Copas do Mundo disputadas, 2014 e 2018. 9º lugar. Rivelino. Rivelino foi um dos maiores meio-campistas da história do futebol mundial, ídolo do Corinthians e Fluminense. Riva foi o responsável por ficar com a camisa 10 do Brasil após a aposentadoria de Pelé. O meio-campo disputou 3 Copas do Mundo com a seleção brasileira, em 1970, 1974 e 1978. Ao lado dos outros craques, Rivelino foi fundamental para o tricampeonato em 1970. No total, Rivelino soma 6 gols em 15 partidas, com um título de Copa do Mundo e uma média final de 0,40. 8º lugar. Careca. Careca foi um dos grandes atacantes do futebol brasileiro, com passagens marcantes por Guarani, São Paulo e Nápoles. O atacante jogou 2 Copas do Mundo pelo Brasil, em 1986 e 1990. Careca marcou 7 gols em 9 jogos no torneio e tem uma média final de 0,78 por jogo. 7º lugar. Rivaldo. Um dos maiores meio-campistas da história do futebol brasileiro, Rivaldo foi ídolo do Barcelona, Palmeiras, Milan e La Coruña. O craque disputou 2 Copas do Mundo com a camisa 10 do Brasil, em 1998 e 2002. Rivaldo, ao lado de Ronaldo, foi o grande jogador do Brasil na Copa de 1998, perdida contra a França, e a de 2002, na qual a seleção venceu a Alemanha. Na ocasião, o técnico Felipão disse em entrevista que Rivaldo foi o melhor jogador da Copa. O craque marcou 8 gols em 14 partidas com a seleção brasileira e tem a média de 0,57 e um título de Copa do Mundo. 6º lugar. Leônidas da Silva. Conhecido como Diamante Negro, Leônidas da Silva foi o grande craque do Brasil antes de Pelé. Ele atuou por anos 30 por Flamengo e São Paulo. Leônidas disputou a Copa do Mundo de 1934 e 1938 pelo Brasil e marcou 8 gols em 5 partidas no torneio, com a média de 1,60 por jogo. 5º lugar. Jairzinho. Jairzinho foi um dos craques atacantes da história do Brasil e do Botafogo. O atacante disputou a Copa do Mundo em 1966, 1970 e 1974. Ele foi apelidado de Furacão da Copa por ter marcado gols em todas as partidas da Copa do Mundo de 1970, feito que até hoje nunca foi alcançado por outro brasileiro. Jair também marcou 9 gols na Copa do Mundo. No total, o Furacão soma 9 gols em 16 partidas entre 1966 a 1974 e termina com média de 0,50 por jogo. 4º lugar. Vavá. Ídolo do Vasco, Palmeiras e Atlético de Madrid, Vavá foi um dos maiores atacantes do futebol brasileiro. Apelidado de Leão da Copa e Peito de Aço, o atacante participou dos 2 primeiros títulos do Brasil nas Copas do Mundo, em 1958 e 1962. Vavá foi artilheiro do Brasil ao lado de Garrincha, com 4 gols na Copa de 62. No total, Vavá soma 9 gols em 10 partidas disputadas entre 1958 a 1962 e termina com a média de 0,90 por jogo. 3º lugar. Ademir de Menezes. Ademir de Menezes foi um jogador brasileiro que atuou nos anos 50, sendo ídolo do Sport Recife e do Vasco da Gama, liderando o expresso da vitória vascaína. O atacante disputou apenas uma Copa do Mundo, em 1950, e foi o artilheiro do torneio mundial com 9 gols.
Ademir soma incríveis 9 gols em 6 partidas em apenas uma Copa do Mundo. O atacante tem uma média de 1,50 por jogo. Segundo lugar, Pelé. O maior jogador de todos os tempos, o Rei Pelé, disputou 4 Copas do Mundo e é o único jogador na história a vencer 3 vezes o torneio. Pelé venceu a Copa do Mundo em 1958, 1962 e 1970. Na última conquista, o atleta do século recebeu uma coroa de ouro ao fim do torneio. O Rei soma 12 gols em 14 partidas entre 1958 a 1970 e tem uma média de 0,86 por jogo. Até hoje, Pelé segue como o maior vencedor do torneio mais importante entre as seleções. Primeiro lugar, Ronaldo. O craque brasileiro Ronaldo Fenômeno lidera o posto de maior artilheiro do Brasil na Copa do Mundo. O dono da camisa 9 foi, até 2014, o maior artilheiro de todas as Copas do Mundo, mas acabou sendo ultrapassado pelo alemão Klose. Ronaldo disputou 4 Copas do Mundo, mas só entrou em campo em 3, em 1994, viu do banco o Brasil ser tetracampeão. Em 1998, o craque levou o Brasil até a final, mas acabou derrotado para a França, de Zidane, na final. Em 2002, Ronaldo foi a principal arma do Brasil para conquistar o pentacampeonato. O craque foi o artilheiro da competição. O fenômeno disputou ainda a Copa em 2006, mas outra vez caiu para a França de Zidane.